Gente, aula rapidinha aqui só para falar para vocês das notícias. Tenho certeza que muita gente aí começa no mercado, escuta ou lê em algum lugar que não é bom operar em notícia em análise gráfica, tá? Que é o que eu faço pensando para vocês. Então, para vocês conferirem essa notícia e entender agora por que a gente não opera, o que pode acontecer, vocês vão abrir o Google e vão digitar calendário econômico aqui, beleza? Aí vai carregar, já entra no primeiro site que é aqui, ó, da investing.com, tá bom? Só clicar e já abre automaticamente as notícias aqui para vocês. Agora vamos lá. A gente sabe que no mercado o touro ele é embaixo, certo? É a força compradora e o urso é a força vendedora lá em cima, certo? Aqui, ó, ele representa para gente com cabeças de touro as notícias, certo? Então, como funciona? Vocês podem ver que aqui, ó, marca o horário que vai acontecer, o país e a força da notícia. Então, ó, 3 touros, 3 cabeças de touro, uma cabeça de touro, 2 cabeças de touro, e assim vai o dia todo. 7 horas, 7 horas, 8h30, daqui 59 minutos, que vai dar aí 10h30, meio-dia, e assim vai, tá? Então, o que significa isso? Notícias com 2 cabeças de touro significa média volatilidade, tá? Um exemplo aqui é a primeira, significa média. Moderada, tá? Vai sempre respeitar isso? Não, mas tende a respeitar. Com um touro aqui, ó, é baixa volatilidade. Quer dizer que a notícia que vai acontecer, ela não vai ter tanta influência assim no, no gráfico, tá? No mercado pra gente. E a de 3 touros é a que a gente quer ficar longe, tá? Que é aquelas que dá aquelas velas gigantes. Vocês já notaram que do nada, tá? Do nada. Às vezes o gráfico ele tá... Ô, cavalo. Às vezes o gráfico ele tá assim, de boa. Aí ele vai lá, dá uma... Vai lá, daí dá uma de queda aqui. Aí dá uma de alta aqui. Aí dá mais uma de alta. Ô, louco, bicho. Dá mais uma de alta. E daqui a pouco, ele faz tipo isso aqui, ó. E, cara, ele vai, velho. Vai sem rumo, entendeu? Ou vice-versa, né? Ele tá de boa aqui, ó. E daqui a pouco, o que, que ele faz? Opa, faz isso aqui, ó. Voa pra cima, estoura. Aí ele estoura aqui, aí daqui a pouco pega e dá uma pra baixo, e daqui a pouco pega e dá uma de alta do nada, entendeu? Isso que acontece geralmente quando a gente tem notícias de 3 touros. Principalmente aqui, ó. 6h30, a gente está no horário de 6h30, né? Teve uma notícia de um touro, é tranquilo. Só que no mesmo horário, teve uma de 2 touros, outra de 3 touros, outra. Então aqui a gente tem 6 notícias. Vamos ver se teve algum impacto hoje no GBP às 6h30 da manhã. Pode ser que não aconteceu nada, tá, gente? Mas a tendência é acontecer. Por isso que a gente não opera notícia quando está acontecendo essas notícias, tá bom? Para a nossa análise ela funcionar de uma forma mais fácil. Então eu vou voltar aqui o gráfico para as 6h30, só para a gente ver se de fato aconteceu alguma coisa ou não aconteceu. Ó, 6h30, gente. O que eu falei para vocês? Sempre que tiver essas velinhas aqui, ó, várias velas desse nível aqui, ó, pequenas, tá vendo? Ó, muito doji, muita vela pequena, não operem, tá? O mercado ele tá indeciso, tá bom? Aqui é quebra-banca, tá? Então aqui também foi horário de notícia. Então qual que é o conselho que eu deixo para vocês? Vamos ver aqui se tem outro exemplo aqui. Ó, 6h30 aqui, ó. Olha só, as velas grandes aqui. Aqui ainda até foi controlado, mas mesmo assim, tá? Não aconselho operar em notícia. E como eu defino o horário que eu vou voltar a operar ou não? No mínimo, 15 a 20 minutos antes e depois de notícia. Então aqui, ó, eu pararia de operar às 6h10 e voltaria às 6h50, tá bom? Por conta de várias notícias nesse período. Aí aqui, ó, 7 horas tem 2 notícias de um touro, é tranquilo, tá bom? É tranquilo. Agora, são 4, 5 notícias de um, de dois, de 3 touros, não opera. Tem uma notícia de 3 touros só, por exemplo, aqui, ó, que vai ser daqui 56 minutos. Só que tem 2 de um no mesmo horário. Aqui, ó, tem mais de um. Cara, isso aqui não opera, ó. Não opera, porque tende a não respeitar nada, entendeu? Olha só. Aí, mas você não vai operar só no par? Não, você não vai operar em si.
Principalmente aqui, ó, porque o dólar ele influencia o gráfico inteiro, entendeu? Ele influencia, assim, praticamente várias moedas. Então, não operem, tá bom? Deu notícia, não opera. Então, que horário que eu operaria aqui, por exemplo, ó? Deixa eu escolher um horário bom aqui que eu tiraria. Hoje tem bastante notícia, tá, gente? Bastante mesmo. Então, ó, por exemplo aqui, ó, da 1 às 2 a gente não tem mais notícia, entendeu? É só notícia de um touro. Seria um horário legal para estar operando. Aqui é um horário de manhã, vamos ver. Ó, 8h30 teve notícia de um touro. 9 horas, 9h30, ó, 9h30 tá tendo notícia de um touro, só que no Brasil. Cara, o Brasil não influencia praticamente nada, tá? Nisso no nosso análise, no nosso, em opções binárias, tá? Na corretora ali. Então, horário para operar hoje aqui, por exemplo, ó, das 9h15, mais ou menos, que saem essas notícias aqui, né? Das 9h15 até 10h15, uma horinha. Aí você tem mais uma hora depois aqui, ó. Então, é isso que vocês precisam fazer. Hoje, de fato, tem muita notícia, tá? Mas tem vezes que fica 2, 3 horas sem notícia. É nesse período que vocês vão operar, para não sofrer aquelas loucuras que o mercado dá de velas gigantes ou velas muito pequenas, sem rumo e de não respeitar nada, tá bom? Então, para vocês entenderem aí, sempre que tiver notícia, aqui vocês vão olhar e não vão operar, tá bom? Tamo junto, até a próxima aula, valeu!